Olá pessoal, esse vídeo nós vamos abordar um circuito típico da eletrônica de potência que é o controle de fase utilizando o SCR. Na verdade, uma versão mais básica desse tipo de circuito. Lembrando que nós já falamos sobre o SCR em um vídeo anterior, onde a gente abordou o funcionamento, as principais aplicações desse tipo de componente. Falamos também sobre o TRIAC. E esse circuito de controle de fase também pode ser feito utilizando o TRIAC. Eu vou abordar sobre esse controle com o TRIAC em um vídeo posterior, em uma aula posterior. Tá? Então, primeiro falando aí sobre o intuito desse tipo de circuito de controle de fase. Né? Nós chegamos a ver, pessoal, que o SCR ele permite, né, que o instante de condução dele, né, o instante onde ele entra em condução, a gente costuma chamar isso aí também de instante de disparo, ele pode ser feito através de um sinal externo de corrente inserido no seu terminal de gatilho, ou gate. Né? Então, esse circuito ele possibilita o disparo do SCR em instantes diferentes, como está sendo falado aí na tela, em relação ao que a gente chama de tensão alternada da rede elétrica. Então, nesse tipo de circuito, ele é alimentado com uma tensão alternada e, dependendo de um parâmetro que a gente chama de ângulo de condução, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente, nós vamos ter o SCR controlando a tensão em cima de uma carga. Então, o intuito desse circuito é controlar através desse ângulo de condução. Ele também é chamado de ângulo de fase, daí o nome do circuito controle de fase. Então o SCR ele pode controlar a tensão em cima de uma carga. Essa carga ela pode ter aí diferentes naturezas. Pode ser uma lâmpada, pode ser um resistor de um chuveiro, onde ele vai controlar a temperatura da água do chuveiro e assim por diante. Então esse controle, ou seja, o instante onde o SCR entra em condução, vai possibilitar com que a carga receba mais ou menos tensão da rede elétrica. Então, é possível controlar a tensão e, controlando essa tensão, a gente controla também a potência consumida pela carga, fazendo com que, por exemplo, o chuveiro esquente mais ou menos, fazendo com que uma lâmpada tenha um brilho maior ou menor, fazendo com que um motor rode a uma velocidade maior ou menor. Então, isso gera uma infinidade de aplicações. Esse tipo de circuito ele tem inclusive um nome específico. Nós não vamos falar sobre ele inclusive mais para frente, né? Nós vamos falar sobre ele mais para frente, que é o circuito chamado de dimmer. Esse dimmer ele é um pouquinho diferente do circuito de controle de fase que nós vamos abordar aí na aula de hoje, mas ele tem o mesmo intuito também de controlar a tensão consumida por uma carga. Basicamente é a mesma coisa. Então, o exemplo que nós vamos abordar aqui vai ser um exemplo como esse. Então, nesse circuito, nós vemos a tensão alternada proveniente da rede elétrica. Aqui nós temos, né, ligado ao gatilho do SCR, aqui nós temos o SCR do tipo TIC 106B. Nós temos ligados então a esse SCR um conjunto de resistores. Nós temos então aqui uma resistência fixa e uma resistência variável, que seria aqui o nosso potenciômetro. O ajuste dessa resistência vai possibilitar o ajuste da corrente de gatilho que vai entrar no tiristor e, consequentemente, fazendo com que ele dispare em um certo instante. Então, isso vai ser determinado basicamente pelo valor dessa resistência. Estou chamando aqui a associação em série desses dois resistores de Rx. Então, o que nós vamos determinar é o valor do Rx para dados valores de ângulos de disparo, de ângulos de condução. A carga está sendo simbolizada por esse valor de RL. Nós estamos atribuindo aqui um valor de 100 ohms. Os dados do TIC 106B são aí os dados que foram passados de corrente de gatilho e tensão de gatilho. A corrente que entra no gatilho aqui seria então a corrente necessária para fazer o tiristor conduzir. E essa é uma queda de tensão medida entre o gatilho e o catodo. Então, esses dois valores foram dados aqui, 200 microamperes, lembrando que esse prefixo micro indica uma potência de 10 elevado a menos 6, tensão de gatilho e catodo, 0,6 volts.
O objetivo é determinar os valores, como eu falei, da resistência Rx para o disparo do SCR. Aí nós vamos dar 3 exemplos de ângulos: 2 graus, 30 graus e 90 graus. Além disso, nós vamos mostrar também as formas de onda de tensão sobre a carga, aplicada sobre a carga, para esses dados valores de ângulos. Bom, uma coisa a ser esclarecida nesse exemplo é o seguinte: a tensão que foi dada da rede, voltando aqui no circuito, foi dado aqui um valor de 127 volts. Mas lembrando que esse valor para uma tensão alternada é o que a gente chama de valor RMS. A sigla RMS, traduzindo aí do português, raiz da média quadrática. O que significa o seguinte: nós vamos pegar todos os pontos em um período, para quem não se lembra o que é período, ou outros parâmetros de corrente alternada e tensão alternada. Eu gravei um vídeo sobre isso que eu recomendo que vocês vejam, um vídeo chamado Parâmetros de corrente sobre sinais alternados, melhor dizendo. Então esse valor RMS, a gente pega então os pontos, os valores do sinal de tensão aqui no caso em um período, eleva eles ao quadrado, faz a média, tira a raiz dessa média. Basicamente é isso. Então esse tipo de valor, esse tipo de média, ele é utilizado para determinados fins e um desses fins é calcular o valor que a gente chama de valor instantâneo da tensão alternada. Lembrando que a tensão alternada ela sempre varia de valor, né? Ela começa aqui, se a gente for começar desse ponto de referência do zero, depois ela vai aumentando até chegar num valor que a gente chama de valor de pico. Nesse caso é o valor RMS multiplicado pela raiz quadrada de 2. Depois ela vai descendo até chegar a zero. Depois ela cresce no sentido inverso, no máximo negativo, vamos dizer assim, até um valor de menos 127 vezes a raiz de 2, novamente, já que esse sinal é simétrico. Depois volta a zero, depois ele repete o seu comportamento ao longo do tempo. Bom, lembram do que eu falei sobre o ângulo de condução? O ângulo de condução ele estará relacionado justamente a esse sinal de tensão da rede, uma vez que ele é alternado, portanto ele é cíclico, ele obedece a ciclos pré-definidos. E nós podemos dizer que um ciclo desse sinal alternado equivale a 360 graus. Então, entre 0 e 360 graus, nós temos todos os valores de ângulos possíveis aqui. A gente tem, por exemplo, 90 graus, onde essa tensão atinge o seu máximo positivo, o 180 graus, onde essa tensão vale zero, o 270 graus, onde ela atinge o seu máximo negativo, só para citar alguns exemplos, e assim por diante. Então, dizer que o meu SCR depende do ângulo de condução significa o seguinte: se esse ângulo de condução fosse de 90 graus, ele só começaria a conduzir corrente e, consequentemente, levaria a tensão até essa carga a partir do 90 graus para frente. Lembrando que o SCR só conduz corrente em um sentido, então se o meu ângulo de condução fosse de 90 graus, eu teria tensão na carga de 90 até 180. Por quê? Porque depois de 180 a minha tensão fica negativa, consequentemente a minha corrente sobre a carga também estaria no sentido inverso, o meu SCR não conduziria essa corrente, portanto a tensão aqui seria igual a zero, tensão sobre a carga, né? Muito bem. Então o valor instantâneo da tensão da rede elétrica depende do seu ângulo de fase. E nós vamos ver que esse ângulo de fase será determinante para nós acharmos também o valor da resistência que nós queremos, já que esse ângulo de fase se refere ao ângulo de condução que nós desejamos para o SCR. Nós podemos dizer então que a tensão da rede é igual ao seu valor de pico, que é VRMS vezes raiz de 2, multiplicado pelo seno desse ângulo, uma vez que a tensão da rede elétrica, matematicamente falando, pode ser representada por uma função seno. Seno de um ângulo. No caso, o ângulo a qual nós estamos nos referindo seria esse ângulo θ, que nos dá aqui o eixo horizontal desse gráfico. Então, voltando aqui ao desenvolvimento da tensão da rede, nós temos então 127, no caso desse exemplo, vezes raiz de 2, vezes seno de θ. Multiplicando 127 vezes raiz de 2, eu tenho 179,6 vezes seno de θ. Bom, voltando então ao circuito. O valor da minha resistência, a expressão que eu utilizo para calcular Rx, eu vou utilizar aqui uma lei de Ohm, onde eu pego então a diferença de potencial
aplicada sobre o resistor RX, sobre essa associação, então, né? Desse lado, nesse terminal, nós temos aqui chegando a tensão da rede elétrica. Do outro lado, nós temos o terminal de gatilho ligado a essa resistência. Então, a diferença entre esses dois potenciais, tensão da rede menos a tensão de gatilho e catodo do tiristor, vai ser a tensão aplicada sobre RX. Dividindo isso pela corrente que passa por essa resistência, no caso, então, seria a corrente de gatilho, seria a corrente que entra no gatilho do tiristor, nós vamos ter, então, o valor da resistência RX. Repetindo, RX, então, seria a tensão dividido por corrente. Estou aplicando a lei de Ohm em cima dessa associação de resistências. Substituindo-se os valores, tensão da rede nós acabamos de ver agora, 179,6 vezes o seno do ângulo, menos a tensão do gatilho do tiristor que foi dada, 0,6. Lembrando que esse componente existe na prática. Esses valores podem ser obtidos pelo datasheet desse componente. Estou dividindo isso então pela corrente de gatilho, que é 200 microamperes. Muito bem. Como foram dados os valores desejáveis para que esse tiristor entre em condução, os valores então dos ângulos de condução, como eu disse aí para trás, então nós vamos pegar esses valores e substituir na expressão do Rx para calcular essa resistência. Então, por um θ igual a 2 graus, por exemplo, eu teria Rx igual a 179,6 vezes o seno de 2 graus menos 0,6 dividido por 200 microamperes. O que eu fiz então? Troquei o θ na expressão do Rx pelo ângulo de condução que eu quero, que nesse primeiro momento é de 2 graus. Aqui eu posso então fazer essa conta. Acho um valor de Rx igual a 28,34 kΩ. O segundo ângulo de condução que foi dado aí foi θ igual a 30 graus. Faço a mesma coisa. O Rx então vai ser a mesma expressão, 179,6 vezes o seno de 30 graus menos 0,6. Esse resultado eu divido por 200 micro. Esse resultado então dá 446 kΩ. E no terceiro momento, terceiro ângulo de condução dado aí, θ igual a 90 graus. Faço a mesma coisa, trocando o θ por 90. Fazendo essa conta, eu obtenho 895 kΩ. Então, se nós relacionarmos em uma tabela os instantes de condução, né, representados pelo ângulo θ, e os valores de Rx para cada ângulo desse, nós teríamos, né, os ângulos de condução 2 graus, 30 graus e 90 graus, os valores que nós calculamos para Rx, 28,34 kΩ, 446 kΩ e 895 kΩ. Lembrando que o Rx é uma associação entre uma resistência fixa, que eu estou chamando lá no desenho do circuito de R1, e um potenciômetro que eu estou chamando de R2. Então, né, para esses valores, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, já que para o menor valor de ângulo eu tenho um menor valor de resistência, então vamos basear o valor da nossa resistência fixa aqui. O valor mais próximo desses 28,34 kΩ comercialmente falando, se nós montássemos esse circuito na prática, seria, por exemplo, um resistor de 27 kΩ. Então nós poderíamos atribuir ao resistor R1 o resistor de 27 kΩ e um potenciômetro que deve chegar até 895K, que seria aqui o resistor para o ângulo de condução de 90 graus. O potenciômetro mais próximo seria, por exemplo, o potenciômetro de 1 MΩ. Então, naquele circuito, se nós montássemos ele, nós poderíamos utilizar esses dois valores que eu mencionei na prática, de modo que o tiristor ele tenha o ângulo de condução dele entre 2 graus e 90 graus. Isso em gráfico, como é que ficaria? Então, vamos ver as formas de onda. Vamos lembrar, então, ó, essa forma de onda, esse gráfico, né, entracejado, representa um ciclo da minha tensão de entrada. A linha cheia representa o que nós teríamos na carga para um θ, ou seja, para um ângulo de condução igual a 2 graus. Reparem então que de 0 até 2 graus, como o meu tiristor ainda não recebeu uma corrente de gatilho suficiente para poder conduzir, a minha tensão na carga é igual a 0. Em 2 graus ele começa a conduzir, 2 graus a gente teria lá uma tensão instantânea de 6,3 volts, seria aquele V máximo vezes seno de 2 graus, né?
a gente acharia 6,3 volts. Nós teríamos então tensão sobre todo o semiciclo positivo a partir de 2 graus. E como eu havia dito antes, no semiciclo negativo o SCR corta essa tensão em cima da carga, fazendo com que ela seja igual a zero. O que significa então que essa parte negativa em um SCR nunca vai ocorrer, justamente porque o SCR é uma chave unidirecional em corrente. Ele não permite corrente circulando para os dois sentidos. No caso do θ igual a 30 graus, repare então que entre 0 e 30 graus nós vamos ter o bloqueio do SCR, ou seja, nessa situação o meu SCR não vai conduzir porque a corrente de gatilho não seria suficientemente grande. A partir de 30 graus, lembrando que esse valor a gente consegue ajustando o valor do Rx, aquele valor que nós calculamos anteriormente, ele então começaria a conduzir a partir desse ponto, e aí ele pegaria, repare que ele pega então um pedaço menor desse semiciclo positivo, se a gente comparar com o ângulo de 2 graus. Ele conduziria até os 180 e depois de 180 a 360 graus, essa tensão seria zero. Depois de 360, lembrando, ele teria o mesmo comportamento, uma vez que essa forma de onda ela é periódica. Para um θ igual a 90 graus, essa área ficaria ainda mais restrita, porque o meu SCR demoraria mais a efetuar o seu disparo, ou seja, a entrar em condução. Né? A gente pode concluir, então, que à medida que o ângulo de disparo, o ângulo de condução é a mesma coisa, ele aumenta, a tensão sobre a carga ela vai ter uma área menor, portanto, o seu valor médio irá diminuir. Se a gente fosse, por exemplo, atribuir a esses gráficos, né, de tensão, atribuir a esse circuito o controle de uma lâmpada, o θ igual a 90 graus aqui, por exemplo, nós teríamos um brilho bem menor da lâmpada, ou seja, chegaria a uma tensão bem menor do que para θ igual a 30 graus, por exemplo, onde a gente teria um brilho um pouquinho maior da lâmpada. Ajustando o θ para 2 graus, a lâmpada teria um brilho maior ainda. Ou seja, o valor do ângulo de condução ele é inversamente proporcional à tensão e, consequentemente, à potência que chega até a carga. Podemos ver isso graficamente, uma vez que essa área é reduzida à medida que esse ângulo de condução aumenta. Tá certo, pessoal? Então, esse seria um circuito básico de controle de fase utilizando o SCR. Nós também vamos abordar um outro circuito utilizando o TRIAC. Obrigado pela atenção. Até a próxima.